A gente já leu esse texto, já estudou esse texto aqui mesmo, já preguei em outros momentos. Mas nós estamos nesse tempo falando sobre avivamento, o que é avivamento, aspectos do avivamento. Avivamento não é um culto onde você recebeu um arrepio e você disse uau, eu acho que isso é avivamento. Não, avivamento vai além de uma única reunião. Avivamento é quando Deus escolhe se mudar para uma geografia e se estabelecer ali. Avivamento é quando Deus escolhe derramar o coração dele em um lugar, sobre as pessoas daquele lugar. Então, avivamento não é um culto do fogo. Já viu gente dizendo, vamos lá, hoje tem noite de avivamento, vamos lá, é avivamento. Não, avivamento precisa ser muito claro, a clareza do que é um avivamento. Pessoas recebem, claro, tem manifestações, já falamos aqui, isso é parte de algo. Mas o verdadeiro avivamento precisa ter muita clareza, é compromisso, é relacionamento mais profundo com Deus. Não é receber algo de Deus, é fazer uma administração daquilo que se recebe. Você pode receber algo de Deus, maravilhoso, isso é muito bom, mas manter aquilo que Deus te entrega exige mais. Isso é caráter. O avivamento, ele não faz pessoas só caírem no poder. E isso é muito bom. Tem também no avivamento. Cai, já falamos aqui das manifestações. Mas não é sobre isso, é sobre caráter transformado. Poder de Deus você pode pedir e receber, isso é maravilhoso. Mas ter o caráter de Deus é um processo. Então o avivamento não vem por acaso. Avivamento não é assim, ó, a gente não estava esperando, não. Eu não tenho como saber quando virá, mas eu posso me preparar para quando chegar. Aos 8 anos de idade, quando subi o monte com a minha mãe e vi os gravetos pegarem fogo, minha mãe orava e o graveto pegava fogo. Naquela época tinha gente que fazia o fogo descer. E eu disse, já descobri o que eu quero ser. Quero ser um homem que carrega o fogo de Deus. Mas de lá para cá muita gente me dizia, para com isso aí é furada. Você fica aí buscando coisas que nunca vão acontecer. Amigos, sabe, pessoas de perto às vezes que desistiram. Quantas vezes a gente escuta isso na igreja? Você vai ouvir isso, cara, para com isso. Alguém vai dizer assim, tudo bem, começou, mas não vai terminar. E eu vou dizer para você, se você estiver realmente comprometido com Deus, essa chama não vai apagar. E nós vamos chegar no momento de viver essa realidade tão maravilhosa. Avivamento, o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Então avivamento, antes de ir, é retornar. Avivado, avivamento é quando alguém perdeu uma vida e agora Deus está trazendo essa vida que foi perdida. E nós estamos recebendo de Deus mais um chamado nesses dias. Aguardar essa chama, esperar no Senhor e crer. O que essa nação precisa só pode vir de Deus e virá em nome de Jesus. Joel 2:28, você que abriu sua Bíblia, então nos acompanhe. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, ou toda a carne, ou ainda todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós estamos lendo um texto que já é mensagem usada em tantas coisas: adesivo, camiseta, conferência, Joel 2:28. Vai em tudo, tem tudo de Joel 2:28. Uma vez eu cheguei numa igreja e tinha no banheiro, não sei porque estava no banheiro, mas estava lá, Joel 2:28. Era para o irmão que vai no banheiro não esquecer, Joel 2:28. Mas o que se trata essa profecia? Escute, é uma
profecia. Deus faz quando existe uma palavra. Se não houver uma palavra profética, Deus não fará. Porque a Bíblia diz: Deus não faz nada sem que primeiro revele aos seus servos profetas. Aprenda uma coisa: não adianta ser um colecionador de profecia. É como Paulo disse a Timóteo: combata, lute pelas palavras proféticas que recebeu. Você recebeu uma palavra profética? Mas a pergunta é: você tem lutado por elas? E a maior luta para se viver a profecia que Deus tem para nós, não é com o diabo, é com nós mesmos. Negar-se a si mesmo, dizer não para você, é a sua maior batalha. A nossa maior guerra, lutar pelas palavras proféticas, é lutar contra a nossa natureza caída, é lutar contra as nossas vontades. E Joel está trazendo uma palavra depois disso. Veja uma coisa, não é logo em seguida. Tem coisas que só acontecem quando é que vem a vitória? Depois da luta, sim ou não? Como é que vem um milagre? Pastor, o milagre vem por acaso? Não, o milagre precisa ser gerado uma demanda. Deus não dá milagre para uma pessoa que tem necessidade. Deus não faz nada pela tua necessidade. Deus faz tudo pelo conhecimento que você tem dele. Você está aqui, meu irmão? Então tem coisas que não são agora, mas são? Vamos, tem coisas que não são agora, mas são? E você espera o que depois? Esse é o nosso problema. Nós não esperamos nada depois. Nada. Nós achamos que amanhã, pastor, amanhã, adianta sonhar com o amanhã, porque a política está assim, a economia. Meu irmão, aprenda uma coisa: existe Deus esperando você em um lugar, e não é no seu passado, é no seu amanhã. Deus já resolveu o seu passado, acabou. Seu problema é que você não espera nada amanhã. Avivamento exige expectativa. Venha com expectativa. A semana vai ser como? Expectativa. Milagre não vem por acaso, tem que ter expectativa. Depois disso, depois do que? Leia todo o capítulo 1 e 2 de Joel. Depois de muito pecar, depois de viver o adultério espiritual, a nação de Israel é chamada a voltar-se para Deus. Depois do arrependimento, depois do choro, depois da renúncia, depois de reconhecer que estavam longe de Deus, Deus está chamando de volta. Isso é avivamento. É Deus nos chamando, e a gente está muito ansioso querendo ir, e Deus está dizendo: permaneça, espere, espere. Você consegue esperar? Espere. Fala para a pessoa do seu lado, só para incomodar ela: espera. Vai estar rangindo os dentes, quer ver? Espera o quê? Esse pastor está embromando, meu milagre não vem. Esse é o nosso problema, a gente não espera. E aquela história assim: quem espera sempre alcança, é mentira. Tem um jeito de esperar. Qual é a forma certa de esperar? Você tem que esperar com perseverança, com o coração aquecido, confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esperar não é ficar sem fazer nada. Esperar em Deus é agir por fé. E Joel está dizendo: depois do arrependimento, depois de reconhecer os pecados, depois da nação chorar, prantear, jejuar, houve um chamado ao jejum, ao retorno ao fundamento da fé. E quando o povo de novo se voltou ao Senhor, Ele diz: agora que vocês voltaram, estão posicionados. Escuta isso aqui: posição. Deus vai nos reposicionar dentro desse plano. Pastor, mas eu estou posicionado, estou vindo na igreja. Eu não estou falando sobre isso. Cada um de nós tem um lugar, amém? A pergunta é: você está posicionado sobre o seu lugar? Às vezes não. Às vezes está, mas sai.
Joel 2:28 está nos chamando mais uma vez: esperem, porque depois disso, depois de reconhecer os pecados. Você está vendo algum pastor bambambam vindo aí nas redes sociais ou em cadeia nacional dizer: eu pequei, eu me arrependo, eu estou chorando? Você está vendo isso? Você está vendo isso, irmão? Eu também não. Então não, ainda não. Quando isso começar a acontecer, quando homens e mulheres reconhecerem seus pecados, se arrependerem dos pecados, aí depois disso estaremos sendo posicionados por Deus para um grande derramar. Você está aí? Tem para mim? Aí ó, o grande derramar. Diz assim: o derramar dos últimos dias. Depois disso não é logo em seguida, mas tem um depois. Eu vim dizer para você: depois desses dias difíceis tem um depois preparado por Deus. Você pode dizer um amém aí? Depois disso é um tempo. Qual era o tempo do povo? Tempo difícil. Quando vem avivamentos? Em tempos de tranquilidade. Os maiores avivamentos da história vieram em tempos de crises econômicas, políticas. Avivamentos salvaram nações. Você sabe disso. John Wesley, nos seus dias, salvou a Inglaterra de uma guerra por conta de um avivamento. O poder de alguém que clama, que chama por Deus, e Deus responde. Então esse clamor não pode parar, nós cremos nisso. Agora tem um tempo para se cumprir, tem uma cronologia. Diga assim comigo: tempos. É tempo do quê? De dificuldade, tempos difíceis. Tem uma cronologia, alguns acontecimentos têm que acontecer. Sinais no céu e na terra, terremotos. Tivemos agora terremotos na Venezuela. Ou seja, sinais, tempos, situações pontuais que vão acontecer na história. Mas aí vem esses tempos, depois disso, está falando da agenda de Deus. Diga assim: a agenda de Deus. Tem muita gente ligada na agenda do anticristo, mas eu estou ligado na agenda de Deus, meu irmão. Deus tem uma agenda, e na agenda de Deus tem um dia marcado. Quando Ele se posicionar, eu vou derramar do meu espírito. E é um derramar sem precedente que nunca houve na história. Para de orar para Deus repetir Atos 2. Não vai ser como Atos 2. Não vai. Vai ser maior. Muito maior. Sim, eu me encanto com a história, eu carrego essa chama, leio e carrego essa esperança, mas é maior em proporção. E aí o Senhor está dizendo através do profeta: quem entende os tempos que estão por vir? Pessoas proféticas. Você sabe o que é uma pessoa profética? Não é ser esquisito, não é comprar um sandalhão de couro e deixar a barba crescer. Até porque você, irmã de barba, vai ficar bem feia. Amém? Então não é isso. O que é ser profético? É ser cheio do Espírito e ser guiado pelo Espírito. Diga assim: ser profético é ser cheio do Espírito e ser guiado pelo Espírito. Então isso é ser profético. É entender tempos, é entender o que está acontecendo, fazer uma leitura clara. Pessoas naturais olham para esse tempo e dizem o quê? Vamos esperar o pior. Pessoas proféticas olham para esse tempo e dizem: vai acontecer um derramar. O cenário está pronto, as pessoas estão posicionadas. Você está ouvindo isso? O tempo não é entendido por todos. E há pessoas que se dizem proféticas, mas são patéticas. Porque o coração do profético é o amor. O amor a Deus, o amor às pessoas. Pastor, eu quero grandes revelações. O que diz a palavra? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o... Então qual é o coração da revelação? Amor. O que nós menos temos hoje por Deus? Amor. O amor de muitos se esfriará. Mas Joel está nos dizendo: calma. Olha para algo que vai além. Depois disso, a promessa vem: derramarei do meu espírito. Você percebe? É Deus dizendo: eu vou me inclinar para a terra e o meu coração vai se derramar sobre vocês. Agora, se vai se derramar, é como um rio. É Deus dizendo: a terra está seca, né? Seca, economia, seca na educação. As igrejas estão secas, homens de Deus estão secos. Mas calma, está ficando bem seco, mas aguarda, eu vou enviar um derramar. Você percebe que é um derramar, é uma expansão.
não é só ocupação, é expansão. Diga assim comigo, uma expansão. Você pode ocupar um lugar, você está vivendo uma ocupação, mas você tem que viver uma expansão. Você está expandindo o reino de Deus onde você está. As pessoas que convivem com você têm certeza que você é um filho de Deus, para não dizer um filho de outra coisa. Amém? Aleluia, oh glória. Ou você ainda tem que chegar lá pagando de bichão. Ontem eu fui na igreja, grandes coisas. Está endemoniado no outro dia. As pessoas têm certeza que você é um filho de Deus, ou elas têm dúvida? Porque tem pessoas que quando nos olham têm dúvida. Será que é um filho de Deus? Será que de fato é um cristão? Se as pessoas ainda têm dúvida que você é um filho de Deus, você tem um problema. Você não tem a sua identidade definida. O derramar do Espírito não é ocupação, é expansão. Nós como igreja não queremos ocupar a cidade, nós queremos expandir além. E não é abrir igreja, não é abrir igreja. Se abrir igreja mudasse alguma coisa, nós com a nação que temos, com o número de evangélicos, meu irmão, até os gatos estavam orando. Não é isso. Mas então o que é? É além de uma religião, é um estilo de vida. Diga assim, o avivamento tem que ser um estilo de vida. Sua oração, a forma como você se relaciona com Deus, seu tempo dedicado a Deus, se é que você tem. Então, algo simples aqui. O avivamento, esse derramar, está vindo para alguém que espera. É como uma cachoeira, um rio que está fluindo. Eu preciso me posicionar debaixo. É em cima? É embaixo. Qual é a nossa dificuldade hoje? Sujeição. Eu não gosto de pastor, cara. Eu também não gosto. Mas os caras dizem, eu não gosto de pastor, eu não preciso de pastor, eu me autopastoreio, o Espírito Santo é o meu pastor. Não, o seu pastor é o diabo. Você precisa de uma liderança, você precisa de alguém que corrija, que confronta, que conforta, que ama. Você precisa de alguém. Ninguém nasceu para andar sozinho aí, irmão. Nós precisamos estar num ambiente, pastor, mas sujeição é ruim. Não, sujeição é estar debaixo de uma missão, amém? Essa igreja tem uma missão. Qual é a nossa missão? Ganhar todas as pessoas para Jesus. É simples. É difícil isso? É simples. É tão simples que a gente esquece. Mesmo na hora de folga, eu estava no descanso um dia, mas levei o pastor Rafael, não pude descansar porque eu levei, mas eu estava tentando descansar. Eu fui para o mercado e lá tinha uma mulher no caixa, você lembra? E quando eu vi, alguém disse assim, ah não, ele vai orar agora. No caixa era uma senhora. Ela disse, meu filho é tal, preciso de oração. E ela não me pediu oração, já fui oferecendo, eu vou orar pela senhora aqui. Ela olhou, agora já fui desligando tudo e parou com a mãozinha assim, ó. Fila, e eu, não, mas isso aí é porque é o, não, isso é para você, meu irmão. Você pode viver o natural todos os dias, ou você pode fluir além disso. Ele derramará do seu espírito, um rio tocará a terra, limpando, lavando, restaurando. Agora, não é só ocupação, é expansão, amém? Não esteja ocupando o lugar, esteja expandindo naquele lugar, tocando pessoas. E note uma coisa, perceba, esse derramar do Espírito vem e simplesmente nos tira da acomodação. Se é um rio fluindo, diga assim comigo, o derramar de Deus vai nos colocar em movimento. E agora eu pergunto, todo mundo gosta de movimento? Hã? Não. Há pessoas que querem estar estáticas. Eu não vou sair. É aquele cara que vem na igreja e senta sempre no mesmo lugar. Cadeira cativa. Ele levanta, a cadeira está colada na bunda dele assim. Não mexa comigo. Não, mas tem terça-feira Forte House. Não. Pessoas paradas. Aquilo que está parado está contaminado.
A água que não é liberada, que não transborda, fica contaminada. E tem gente que quer acomodação. Eu quero uma igreja bem bonitinha, com uma cadeirinha, com uma coisinha assim. Para mim, ei, cara, nós precisamos entender que a acomodação mata. Talvez você está acomodado com a tua luta, acomodado com a tua fraqueza, acomodado com a tua miséria. Mas o avivamento quebra o comodismo. Quebra. Em Azusa, as pessoas evitavam de passar na porta do prédio. Elas evitavam por quê? Porque o que estava acontecendo dentro do prédio tocava a calçada, e muitos que passavam caíam na hora. E tem gente que diz: eu não quero que ninguém mexa com a minha vida. Aí você vem para a igreja e quer ficar como? Sentado, sem fazer nada. É tudo o que eu mais quero. E o avivamento nos tira de um comportamento, nos coloca fora do comodismo. Eu vim dizer para você: seja inimigo do comodismo. Vou falar de novo: seja inimigo. Qual que é a tua rotina? Chega em casa, liga a televisão, deita ali, fica 5 horas. Não faça mais isso. Muda seu comportamento. Pega a Bíblia primeiro. Não vai para o sofá. A Netflix chama você. Não. Eu vou começar a mudar o meu comportamento, porque estou esperando um avivamento. Diga assim: o derramar do Espírito. E vem da onde, irmão? Vem do Espírito. É o Espírito de Deus sobre todos. Isso é tão lindo. Porque, veja, o Espírito de Deus ativado ou dentro com essa pessoa vai ativar a natureza divina. E você não tem uma natureza pecadora. Você vai se tornando um pecador, mas dentro de você tem uma natureza divina. No seu espírito está depositado. Você tem o Espírito de Deus. O que é uma natureza divina? Viver livre da carne, das limitações. Então o derramar do Espírito ativa uma natureza divina. Diga assim: uma natureza divina. Tem dias que você fala e não é a natureza divina, né? Natureza do capeta agora. Já teve um momento assim? Nossa, que natureza é essa? Luciferiana. Já teve isso? Uau! Senti vontade de matar alguém, que é isso? Algo está me envolvendo aqui. Você nunca viveu isso? Só eu vivi. Ah, você é muito santo. Quantas vezes não é a natureza divina, é a natureza caída, mas dê voz à natureza divina. O derramar do Espírito vai ativar o DNA espiritual. Aí você não vai viver o potencial 50%, você vai viver 100% do seu potencial. Já pensou um tempo onde você tem 100% da sua capacidade, 100% de inteligência, 100% de vigor, 100% de visão? Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Ser ativado pelo Espírito, essa natureza divina ativada. Você está comigo, irmão? Sobre toda a carne, diga assim: sobre todas as pessoas. Percebe? O avivamento é para quem? Para todos que queiram. E nós como igreja temos que ser uma igreja facilitadora. É o que Jesus disse. Olha, ele estava falando isso para os religiosos: vocês não entram e não deixam aqueles que querem entrar acessar o reino. Então há um momento onde o derramar do Espírito acontece sobre todas as pessoas. Mas muitos dizem assim: não, isso aqui é para alguns. Não, o avivamento não é para um grupo seleto. Se é sobre toda a carne significa o quê? Fraqueza. Você tem fraquezas, você tem limitações, você é vulnerável. Por que eu falo de carne? Aqui o contexto é fraqueza. Você não recebe mais de Deus porque você está com o teu escudo emocional levantado. Não quero, não preciso. Ou se quero, não é hoje. Eu vou determinar o dia para o Senhor derramar. O nosso problema é: nós não estamos sensíveis a Deus. Talvez você foi endurecendo. As lutas, as batalhas foram te endurecendo. E aqui há um chamado. Você tem dificuldades, você tem fraquezas, o derramamento é para você. Porque o Espírito vai se sobressair sobre a carne. Você está aqui, meu irmão?
Senão você vai ficar pensando assim: um dia eu vou estar 100%. Posso dizer para você, não vai chegar esse dia. Ele vai pegar você na sua fraqueza, Ele vai querer usar você na sua debilidade. Ele vai dizer: é agora que vai começar, não é amanhã. Ser vulnerável, diga assim, sobre todas as pessoas. Então você percebe que o avivamento, ele quebra barreiras. Não começa em um lugar para ficar naquele lugar. Avivamento é quando Deus acende o fogo? Não, é quando Deus espalha o fogo. Vai tocar diferentes lugares, diferentes ambientes. Nos dias do avivamento de Gales, você olha 1904, Gales mergulhada na corrupção, na imoralidade. Os homens bebiam demais. Nos dias do avivamento, aquelas tavernas ficaram vazias. Os homens não iam mais beber, agora estavam orando e buscando a Deus com suas famílias. O avivamento não ficou dentro de um lugar exclusivo, foi derramado. E nós precisamos entender isso. Não colocar barreiras. Há muitas igrejas que colocam regras. Quem pode, aqui a pessoa tem que passar por 3 anos. Meu Deus, quem aguenta isso? Eu estou falando de algo muito simples. E tem pessoas que não conseguem viver sem regras, que são fracas. Aonde o amor é forte, não precisa de regra. Você sabe que está errado, vai lá e corrige, acabou. Agora, nós colocamos muitos empecilhos. Primeira etapa, segunda etapa. Não, cara, não tem isso. Sejamos facilitadores. Sejamos porta e não um muro. Você está aí, irmão? Ei, seja uma porta e não um muro. Como é que eu faço para participar? Ih, rapaz, é difícil. Não, é fácil. Tem processos? Claro que sim. Mas todos eles são para levar a pessoa para mais perto de Deus. Quantas pessoas querem entrar? Por que não entram? Porque nós impedimos. Não, essa pessoa não pode servir. Por quê? Porque ela tem pecado. Meu Jesus, quem não tem? O fato aqui é, vai haver um derramar que vai quebrar preconceitos. Você está aí, meu irmão? Sobre todas as pessoas, sobre todos os povos. Quer dizer que vai ir além das fronteiras. Imagina, cai o poder de Deus sobre um lugar e alguém está lá dentro de uma boate. Talvez o cara estava entrando para trair sua esposa, mas bate um arrependimento. Ele diz: não posso, vou voltar embora. Eu já vi Deus fazer coisas absurdas. Olha para cá, cara. Eu já vi Deus fazer coisas absurdas. Uma vez eu estava lá na igrejinha e uma pessoa me ligou e disse assim: eu preciso que venha fazer oração na minha casa. Eu disse: claro que eu vou. Fomos lá. Cheguei na casa dessa senhora, um prostíbulo. E disse: cara, que legal. Estava eu, a pastora Raquel e mais um irmão. Falei: cara, o violão está no carro, vamos pegar o violão. E já era. Vai dar um culto aqui hoje. Falei: irmã, a gente pode fazer um culto aí? Claro. Mas será que dá culto aqui? Dá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu deixei meu carro na calçada lá e a gente entrou, começou a adorar, irmão. E aí estava todo mundo assim, tranquilo ali. Veio uma brisa do Espírito. Daqui a pouco eu escutei um choro diferente. Daqui a pouco tinha uma outra voz cantando. Eu parei assim. Eram umas 15 meninas. Estavam nos quartos. Mas uma chegou e cantava. Mas cantava muito. Falei: caramba, ministra de louvor aqui, perdido. A outra: eu sou filha de um pastor. A outra: minha mãe é uma missionária. Dentro do prostíbulo, irmão. E nós queria parar e não podia, porque elas cantavam mais alta do que nós. E uma graça de Deus veio. O amor de Deus envolveu aquele lugar. Teve choro, quebrantamento, revestimento do Espírito. E esse lugar é comum? Não. É você que fica colocando barreiras para Deus fazer. Deus quer fazer e ponto final. Mas sempre tem o filho do diabo, né? Alguém tirou a foto do meu carro. Sempre tem um capeta. Onde tem obra de Deus, tem um diabo no meio. E aí eu cheguei na igreja que eu fazia parte. Estava todo mundo armado. Queremos saber se é verdade. É verdade. E que culto, meu irmão. E eu levei todas elas para o culto daí. Todas com roupas de trabalho. Sim. E o que elas fizeram lá na casa, elas fizeram no culto. Cantavam, choravam, clamavam por Jesus.
Sabe o que é isso? Isso é o poder do derramar de Deus. Então, sobre todos os povos, etnias, avivamento de Azusa, a segregação foi quebrada porque haviam diferentes pessoas sentadas no mesmo lugar, do mais pobre ao mais rico. Quebrar essas barreiras de divisão, que toda barreira de divisão seja quebrada, irmão. Então vai dizer que as fronteiras, vai além das fronteiras. Diga assim comigo: um avivamento que quebra diferenças. Vamos quebrar nossas diferenças, cara. Vamos quebrar. Vamos quebrar. O que nos mata é as diferenças. Esse pastor podia vir de terno e gravata. Irmão, fica ruim de terno e gravata. Eu não consigo usar, só para casamento, quando muito. Porque, e eu não sou contra terno e gravata, nem é isso. Mas irmão, eu sou demais, irmão. Minha gravata vai parar aqui, ó. Não dá certo, irmão. Não, mas eu gostaria de ouvir a palavra se o pastor pregasse com o sapatinho bico fino de 5 cores. Né, pastora Amanda? Lembra o sapatinho? 5 cores. Não tem isso, irmão. Não tem. Ah, mas que eu não gosto. Não é o seu gosto, entendeu? Não é nada para agradar você. Não tem isso. Nós precisamos quebrar as diferenças. Quando você é um líder e vê alguém despontando, a pessoa que tem a diferença quer derrubar. Não, sem diferenças. Celebra o crescimento daquele que começou a despontar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que lindo. Vossos filhos e vossas filhas. Quer dizer o quê? Existe aqui uma geração de filhos e filhas. O avivamento, ele traz, mais uma vez, o entendimento sobre paternidade. Paternidade define a identidade. Então é um avivamento que traz o entendimento sobre paternidade. Não falo só de gerar filhos biológicos, eu falo de paternidade, figura paterna. Líderes que têm a visão sobre paternidade. Eu sei que isso aí está um caos na nação, mas não é porque alguém fez errado que é mentira. Existe o poder na paternidade. Existe. Gerações que se unem juntas. Paternidade é isso. Por exemplo, um pai vai profetizar o futuro de um filho. Esta é uma geração que foi profetizada. Eu vim te dizer, antes de você nascer, você foi profetizado. Alguém disse que nasceria uma pessoa que marcaria o tempo, que faria a história. Então você nasceu, pelo amor de Deus, dá-lhe um glória a Deus aí. Esperavam algo e veio você para surpreender. Muito melhor, muito mais ungido, muito mais abençoado. Vossos filhos e vossas filhas. Então há uma geração que nasce com um propósito. Filhos e filhas. Perceba, tem uma casa. Que se tem filho e filha, eles vieram de uma. O avivamento começa na casa. O odre do avivamento é a família. Malaquias 4. Antes que venha o dia do Senhor, virá o espírito profeta Elias, para de novo converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Perceba que é uma clareza na paternidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer que eles terão uma palavra. Eles não serão enganados. Aqui profetizar é declarar, sendo inspirado por Deus. Não só terão uma palavra, mas eles mesmos serão as palavras por um tempo. Filhos e filhas carregando essa glória de Deus. Então perceba, profetizarão. Então vamos lá. Antes do grande avivamento, do grande derramar final de Deus, haverá o quê? Uma grande atividade profética. Diferente do que se vê hoje. O que é profecia é bagunça, não é? O ato de profetizar é o ato de acessar. Escute com muita simplicidade. O ato de profetizar é o ato de acessar a mente e o coração de Deus e compartilhar isso com clareza. É para confundir a cabeça do povo? Tem cara que prega e diz que o Espírito te revele. É tão confuso que nem o Espírito. Não é Holy Spirit, é rolo do Espírito. Quer dizer que profetizar é simplesmente receber, acessar a mente de Deus e o coração de Deus. E agora compartilhar essa verdade. Não é só receber, é interpretar. Nós temos pessoas que recebem, mas não têm a capacidade de interpretação. Nos últimos dias, o derramar vai ser marcado por uma grande atividade espiritual.
vai ter um aumento da atividade profética. Já pensou você levantando e Deus já te desenhando como é que será a semana, você já entendendo os caminhos, Deus te mostra, pelo amor de Deus, você está morto. Cara, imagina Deus te mostrando os próximos passos. É revelação, é aproximação, um passo à frente. Uma geração que estará a um passo à frente. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão contra o mal. Contra a pornografia, contra o adultério, contra os escândalos, gerados por uma palavra. Agora veja, se eles vão profetizar, eles aprenderam. Aonde? Em casa. A linguagem da sua casa. Uma habilitação para profetizar. Seus filhos terão visão. Essa visão clara de paternidade. E vai continuar dizendo: vossos jovens terão visões. Eu acho lindo isso, vossos jovens. Os jovens deste tempo, dessa época. Os jovens de agora, que todo mundo diz: é uma geração muito fraca, é uma geração consumida. Não. Há uma geração que carrega visão. São os nossos jovens, pelo amor de Deus, são os jovens deste tempo, dessa estação, dessa geração. Que não vão viver só uma vida digital. Não vão, pastor, mas essa geração é difícil. Eu digo que não. Ela está se movimentando para perto de Deus. Mas eles não querem nada mentiroso, maquiado. Eles querem algo profundo. Não querem nada superficial. Vossos jovens, tem um jovem aí, pelo amor de Deus. Eu estou com mais de 40. Não, mas jovem aqui não é idade. É o profeta Chaves, jovem ainda. Jovem aqui, querido, está falando de espírito novo. Ezequiel está dizendo: vos darei coração novo e espírito velho. Tem gente que tem espírito velho, dá uma olhada para o lado. Não, olha, tem espírito velho. Qual que é a diferença? Ânimo. Te anima? Dor nas costas. 15 anos, estou com dor nas costas. O culto vai dar uma esquentadinha, vai até meia-noite. Não dá, eu durmo às 8. Após a novela Davi. Nem sei se está passando Davi, não sei. Estou desatualizado das novelas. Glória a Deus. Mas vamos lá. Diga assim: nossos jovens. Você tem orado pelos jovens? Tem pai que diz assim: cara, não sei o que fazer, cara, é uma loucura. Essa geração não é fracassada, não é complicada, não é sem destino. Aqui está dizendo nossos jovens. Esses que estão dizendo que é uma geração Nutella, fraca. Não é mentira. Por quê? Porque aqui está dizendo: os nossos jovens terão visões. Serão visionários. Ter visão aqui é ter discernimento do futuro. Ter visão aqui está dizendo cosmovisão. Visão aqui não é uma lente distorcida, é uma clareza no que se vê. E esses nossos jovens terão uma clareza sobre eles. Antes de ver fora, vão ver o que há dentro. E nós precisamos despertar essa geração de jovens. Por isso que a nossa igreja tem boa parte da liderança de jovens. É uma mescla. Às vezes eu vejo uma geração trabalhando com a outra, isso é tão lindo. Não se dividem, se unem. Os nossos jovens, diga assim, serão visionários. Diga profeticamente, serão visionários. Terão uma visão aguçada. Porque não ter visão, diz a palavra, o povo não tendo visão, não havendo visão, um povo se perde. Então haverá uma geração jovem, jovem pastor, jovem líder, jovem liderando na faculdade, nas ruas, jovens que amam a Jesus. Eles vieram de uma casa sem, às vezes sem estrutura. Eles vieram de uma família talvez complicada, talvez sim. Mas eles estão carregando uma visão para esse tempo. Lideram para o futuro, conseguem prever cenários. Você está aí, irmão? Vossos velhos terão sonhos. Você percebe que é uma junção de gerações? Você consegue perceber? Você consegue perceber? Eles estão trabalhando junto ou separado?
Junto ou separado? Porque é necessário ser uma igreja geracional, para não pensar numa única geração. Temos que ser geracionais. Pastor, mas isso é uma incumbência de quem? Da igreja? A Bíblia vai dizer, Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus de gerações. Já temos que pensar nos seus filhos, que talvez eles não amem a Jesus, porque os ambientes vão ficando tão estranhos para essa geração. Mas aqui está dizendo que há um momento onde todos trabalham juntos. É uma unidade de gerações. Alguém me disse, uma geração vai sair de cena para outra entrar. Não, eles trabalharão juntos. Você está aqui, meu irmão? Vossos velhos, dá uma olhada para o lado. Não, estou brincando, tem velho aí, mas não precisa olhar. Terão sonhos. Ah, velho é quem tem mais de 50. Não, tem cara que tem 18 e está pior que tem 50. Velho aqui é alguém preso ao passado. Já viu alguém dizer, velho é teu passado? Quando me chamo de Senhor, 100%, não tem problema nenhum. Eu tinha 14 anos, eu tinha o espírito de um sábio velho, não tem problema. Velhos aqui é gente presa ao passado. Gente que não, sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, ó, meu tempo já passou. Eu já não tenho mais nada que Deus venha fazer comigo. Esse tipo de pessoa que diz assim, eu estou cansado. Os velhos aqui são gente cansada. Gente que diz assim, não, Deus tinha algo para mim, mas eu perdi. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários. Mas eu vim te dizer o que está dizendo essa palavra. Essa é uma profecia para nós. Os velhos terão sonhos. Deus vai começar a dar novos projetos. Deus vai começar a dar um novo norte. E Deus vai te dar força e vigor para cumprir. A importância de um sonhador. É José, aí vem um sonhador. Tem gente que tem raiva de sonhos. Eu amo quando alguém me conta um sonho. Pastor, Deus me deu um sonho, eu tenho um sonho. Quer dizer que Deus vai começar a falar muito através de sonhos. Veja que a atividade profética, esse ativar de Deus, traz uma onda de novos dons. Fique atento ao que Deus vai falar com você. Muita atenção. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Deus está falando através da profecia dos filhos. Agora, esses velhos falam de uma geração que mais uma vez, talvez, estava cansada, mas receberá um novo vigor para uma nova jornada. Pastor, como nós vamos conseguir trabalhar juntos? Primeiro, entendendo que cada um de nós tem um lugar. Eu não preciso lutar com você para ocupar o seu lugar. Eu preciso me posicionar no lugar que Deus quer que eu fique e permaneça ali. Quando começam as lutas, quando uma pessoa não sabe o seu lugar, ela começa a lutar com o outro, pelo lugar do outro. Agora, quando você sabe o seu lugar, você não briga pelo lugar de ninguém. Essa geração, cada um deles tem o seu lugar. Vim dizer para você hoje, você tem um lugar. Pastor, sabe, eu tenho uma certa idade, eu não consigo mais acompanhar o ritmo. Você vai acompanhar, você é um sonhador. E eu vim dizer para você que talvez está pensando em, eu não tenho mais, eu não tenho mais nada, eu estou meio cansado. Eu vim dizer, nós precisamos de você. Você está me ouvindo aqui? Nós precisamos de você. Nós precisamos de você que é líder. Nós precisamos de você que já venceu outras batalhas. Pessoas com experiência. E honrar esses postos de avivamento. Tempo atrás eu encontrei minha professora da escola bíblica dominical. Fui pregar numa igreja, ela estava lá, coquezinho, parecia um anjo. E eu olhei assim, tá ali. Apresentei ela para a igreja. E eu disse, você quer falar alguma coisa? Ela falou, eu vou. Posso falar? Claro. Ela disse assim, irmãos, se Deus fez essa obra na vida desse menino, o que Ele não pode fazer na sua? Você entendeu o código? Eu era terrível. O terror das professoras. Ela lidava comigo porque ela não vinha falar comigo. Ela começava claro, eu era terrível. Rolando o culto de ceia, eu fui lá e desliguei a luz. E ela disse, rapaz, como Deus te ama, hein? Isso é um milagre.
Então talvez você está dizendo, cara, mas sabe, a gente tem muito problema. Mas então imagina, você precisa entender que aquilo que você vai viver no futuro, alguém talvez plantou por você. E eu gosto de honrar os poços de avivamento. Muitos deles caíram, sabia? São homens e mulheres que talvez cansaram no caminho. Mas eu preciso dizer, aprendi isso com você. Honrar as pessoas. Nós queremos ir e avançar, e existe um problema na nossa geração: falta de honra. Honrar os poços antigos. Honrar pessoas que oraram com você, choraram com você. Voltar a dizer, cara, amo você, eu aprendi muito com você. Honrar os poços antigos. Você está aqui, irmão? Então Deus está falando de muitas formas. Diga assim comigo: trabalhar com muitas gerações. Fala para a pessoa do seu lado: pode contar comigo, irmão, quero somar na sua vida aí. Fala isso para essa pessoa que está do seu lado. Vossos servos e vossas servas profetizarão. Nosso time pode subir. Olha isso aqui, olha isso aqui. O avivamento vai tocar até os menos favorecidos. Servos e servas, vossos servos e vossas servas. Os menos favorecidos. Sabe essa questão de classe? Sabe? Essa divisão de classe, na igreja tem isso, né? Divisão de classes. O avivamento quebra toda a divisão de classe. No avivamento você vê o médico sentado e do lado dele aquela senhora que cozinha, que lava, passa. Você vê aquele que trabalha com o reciclado. Pastor, mas que ambiente é esse? Só é possível no ambiente de avivamento. E assim, quebrar. Pastor, mas não é para refazer. Tem coisa que tem que ser quebrada. O que temos que quebrar? Favoritismo. Favoritismo. Não, vamos preparar uma área VIP, só se for para o Espírito Santo. Não existe um lugar melhor a não ser o dele. Para ele o melhor lugar. Agora, isso está falando justamente, irmão, de quebrar, remover uma ideia de hierarquia. Quebrar essa ideia de uma classe especial porque está perto do fulano, outra classe especial porque vem orar. Não, não. O avivamento está gerando um impacto social. Nós podemos fazer ações sociais, e nós temos um projeto social aqui na igreja, mas não é para alimentar o faminto. Não é. Ainda que a gente leve comida, não é para dar roupa para o necessitado. Ontem recebemos o clamor de uma mãe que iria se matar, iria se suicidar, porque não havia o que dar de comer para sua filha. Me mostrou onde ela está morando, e prontamente eu disse, ela chorava, eu disse, olha para mim, isso acabou hoje. Acabou, porque você encontrou uma pessoa que tem Deus, e o meu Deus está dizendo para você, cessa essa situação hoje. Eu não orei por ela, não adiantava orar, nós temos que agir por ela. E eu disse, essa semana a gente já vai, amanhã já conseguimos, hoje consegui já um recurso para a alimentação dela e da filha, já conseguimos o fogão. Cadê a Michi e o Arno? Já conseguimos, Michi, boa parte das coisas. Sabe o que é isso? Não adiantava orar por essa mulher, eu preciso agir em amor. Ame não só de palavra, mas ame em ação. Então, o grande desafio nosso como igreja é ver que o avivamento vai quebrar algumas estruturas, porque estruturas querem engessar o que Deus quer fazer. E aí vai dizer no verso 30: manifestarei maravilhas no céu e na terra. Qual é o sinal do retorno do Senhor? Antes, o derramar do Espírito, o grande derramar dos últimos dias. Por que Deus vai derramar o seu Espírito antes? Porque talvez, escute isso com muita clareza, nós queremos que o Senhor venha, mas não estamos preparados. O que nos prepara para o retorno, para a segunda vinda do Senhor? O Espírito. O grande avivamento vai nos preparar, vai nos dar uma estrutura. Só entenderá o retorno de Jesus quem estiver como? Vazio? Cheio do Espírito. O derramamento do Espírito vai nos dar uma estrutura para entender o retorno de Jesus. Sem o derramar, sem entendimento, pessoas podem perder a visitação.
Pessoas podem ficar distraídas, mas aqueles que estão ali dizendo: não, existe algo para vir, o céu e a terra estarão conectados. Sinais no céu? Tá, mas sinal primeiro aonde? No céu. Não viva querendo sinais na terra. Primeiro tem sinais no céu e na terra. Fogo, fumaça. Sabe quem vai gerar isso? Não é Deus, são as pessoas cheias do Espírito, que vão dizer: nos mostre teus sinais. Eles vão fazer cair fogo do céu, vão fazer manifestações de glória. Sabe, é isso que, pelo amor, se nem um amém dá. É que você está tão comum, né? Tão intertido com as coisinhas desses dias. Quem vai fazer isso? Seremos aqueles que foram incumbidos de Deus para finalizar um tempo. Vamos ativar o relógio escatológico e dizer: o Senhor está vindo. Há sinais no céu e na terra, e nós sabemos ler os sinais, nós sabemos ler os textos proféticos, nós sabemos ter a visão do que está vindo. E o que está vindo não é maldição, o que está vindo não é algo terrível, o que está vindo é o nosso Senhor. Você está comigo nisso, irmão? Sabedoria profética para saber ler esses tempos, interpretar este tempo, esse derramar antes da vinda do Senhor, e nós veremos a intervenção de Deus na terra. Ele vai intervir. Sabe essa política? Ele vai intervir. Sabe essa economia? Ele vai intervir. Sabe essas guerras? Ele vai intervir. Pastor, já aconteceu, né? Porque Pedro vai dizer em Atos 2:14. Pedro levanta para dizer o que está acontecendo em Atos, e ele diz: olha, gente, acontece parcialmente agora. Atos não é o cumprimento total, é parcial. E Pedro troca o depois disso pelos últimos dias. Pedro vai dizer em Atos 2:14: nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito. Ele só profeticamente inspirado trocou o depois pelo os últimos dias. Um povo que vai esperar, e nós estamos esperando o desenho dos últimos dias se aproximando, e nós aqui dizendo: uau, está vindo. Vai vir uma nova pandemia, não é isso. Vai vir uma nova crise, não é isso. Não é isso. O que está vindo é o grande derramar do Espírito sobre todas as pessoas. Vamos lá, fique em pé nessa noite, vamos orar por isso. Vamos clamar para que Ele derrame isso sobre nós, para que Ele desperte filhos e filhas, jovens e velhos, que eles possam entender este tempo, que nós como igreja não venhamos, Pai, nós não queremos nos acostumar. Sabe, querido, o que está acontecendo nesses dias? Nós estamos acostumados, não temos, e nos acostumamos a não ter essa presença manifesta. Acostumamos a viver tão natural que talvez podemos viver assim, mas eu digo não. Nós precisamos desse derramar. Então eu queria que você orasse olhando para você, e veja o quanto você precisa se voltar ao Senhor. Veja o quanto você precisa se arrepender. Veja o quanto você vive baseado em classes. Veja o quanto você talvez é alguém que só estava dividindo e não unindo. Que nós possamos nos voltar ao Senhor nesses dias, que possamos clamar: Senhor, derrama. Há alguém disponível aqui? Vamos, comece a orar. Nós clamamos por esses dias, este grande derramar dos últimos dias. Que o Espírito da profecia caia sobre ti, que o Espírito da profecia venha sobre a tua mente, que haja sabedoria profética para saber ler esses tempos, que o Espírito da profecia seja derramado sobre ti, que você pare de andar na direção errada, que você ande na direção do seu chamado, na direção do seu propósito, que você caminhe alinhado com Deus, que você caminhe agora, comece a caminhar na direção do Senhor, deixando o que tiver que deixar para trás. Vamos, isso, nós clamamos, vamos. Sim, sentado está o Rei. Isso, vamos.